Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Boa noite. Vamos para o nosso podcast. Boa noite, Joelma. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos... Hoje nosso podcast tem duas presenças, né, muito importantes. Hoje nós vamos ter uma entrevista com uma brasileira que mora nos Estados Unidos já há alguns anos. O nome é Joelma. Ela vai compartilhar com a gente algumas dicas, né, dar qual foi as convivências, o que foi que ela aprendeu, o que foi que decidiu ela morar nos Estados Unidos, o que foi que fez ela sair do Brasil. E temos também a presença de um convidado. Boa noite, a Joelma já está por aqui já. Boa noite, Lucas. Lucas também já está por aqui já. Temos também a presença de um franqueado Wizard, né? Ele é o Lucas Mateus, ele é de Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul, então ele vai já compartilhar aqui a vida dele, o que foi que fez com que ele decidisse abrir uma franquia. Boa noite, Silvia. Tudo bom? Pessoal, já vai compartilhando essa live aí, ó. Vamos compartilhar para bastante gente aí. Boa noite, Lucas. Lucas daqui a pouco vai entrar. Vamos compartilhar aí, para bastante gente aparecer aí, para a gente mostrar o nosso conteúdo aqui para muitas pessoas. Quem sabe a gente ajuda, né? Esclarecer a Lagoa da Prata, né? Minas Gerais. Compartilha esse vídeo aí com quem você acha que pode interessar pra gente. O Lucas vai compartilhar aqui a importância do inglês, porque eu moro nos Estados Unidos há muitos anos já, passo grande parte do ano nos Estados Unidos, gasto outra parte no Brasil, e conheço milhares de pessoas que moram, né, e moram nos Estados Unidos e não sabem falar inglês. Inclusive eu tenho vários clientes que têm companhia já há 5, 10 anos e não sabem falar inglês. Então nós vamos hoje falar um pouco da vida das pessoas e vamos também falar da importância do inglês na nossa vida, né? Então, primeiro eu vou convidar o Lucas. Lucas, se você puder aparecer por aqui, meu querido, você está muito bem-vindo. Eu queria que você me convidasse aqui para você entrar aqui. Vamos ver se o Lucas aí consegue chamar a gente. Olha a galera chegando aí da Joelma aí. Vamos compartilhar, pessoal. Bora compartilhar, que é bastante gente. Eu esqueci também de compartilhar aqui no meu Instagram, mas daqui a pouco o pessoal chega aí. 7 horas nos Estados Unidos, 8 horas no Brasil, tá bom? Vamos ver vamos ver, Lucas, vai aceitar visualização. Vamos ver e vamos lá. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live aí. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Lucas Mateus? Lucas Mateus, isso mesmo. Lucas Mateus aqui de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Lucas, por favor, você apresenta um pouquinho aí, fala da sua história, fala um pouquinho de você aí. Então, boa noite para todo mundo, na verdade, né? Meu nome é Lucas Mateus, eu estou morando atualmente em Lagoa da Prata, vai fazer 7 anos que eu estou em Lagoa da Prata, mas, na verdade, eu sou de Itaúna, Minas Gerais, né? Então, eu vim para Lagoa da Prata por um motivo muito importante, que é o segundo idioma, que é a minha escola aqui, da Wizard de Lagoa da Prata. Então, a nossa proposta aí é transformar a vida das pessoas, né? Então, eu comecei como assessor comercial, como vendedor da Wizard, e após 5 anos surgiu a oportunidade de me tornar franqueado, né, de me tornar, na verdade, empreendedor, né, vamos falar assim, né, nesse cenário, nesse mundo tão complicado. Mas, em contrapartida, é uma área muito positiva, porque a gente vende educação, né? Então, vender educação é muito bom. A gente está vendendo algo que é para a vida toda, né? Apesar de morarmos num país subdesenvolvido, apesar de o brasileiro, às vezes, não dar tanta prioridade para a educação, né? A gente está aí correndo atrás todos os dias aí para tentar transformar a vida das pessoas, né? Através de uma língua nova, né? Isso mesmo, através do segundo idioma aí, que é fundamental, né? Apesar que a gente escuta muito, eu mal falo português, eu vou aprender o segundo idioma.
eu não vejo uma perspectiva de crescimento na minha vida. Nosso papel é esse, né? A gente trabalha com educação, a gente vende educação, então o intuito é vender todos os dias, mostrar para as pessoas que é um investimento para a vida, né? Não é algo supérfluo. Né? Lucas, deixa eu te falar uma coisa, amigo. Eu não sei se você já morou nos Estados Unidos, se já teve a oportunidade, mas, amigo, você não tem ideia da quantidade de pessoas. Você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. Porque tem comunidades, né? Tem cidades. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem muito. É como se fosse bairros. Não existe bairros nos Estados Unidos, né? Existem cidades. Então, é só substituir o nome de cidade por bairros, né? Mas a quantidade de pessoas que moram, que vêm, que vão, mas não sabe, não, assim, a gente sabe a importância, né? A ideia que eu carrego é mais ou menos essa. É como se você fosse um analfabeto. É como se você não soubesse nem ler, nem escrever. Entende? É muito assustador, na verdade, porque o que acontece? Eu moro aqui em Lagoa da Prata e nós temos um público muito grande que viaja e que, às vezes, encontra oportunidades de morar fora do país. E eles vão sem o inglês, eles vão sem o segundo idioma. A maioria passam dificuldades. Né? Então, assim, o bom depois eu vou fazer um marketingzinho, vou fazer um merchandising com vocês aí, para que todo mundo fora tenha oportunidade de falar inglês, tenha facilidade de fazer inglês. Aqui em Lagoa da Prata, morando fora, nós temos vários alunos que estão morando fora e fazendo inglês aqui com a gente. Então, assim, funciona muito. E outra, a dica que eu dou, na verdade, nem é dica. Minha bisavó falava uma coisa muito importante comigo, que se o conselho fosse bom, ela tinha ficado rica. Ela tinha ficado rica. Na verdade, o que eu falo é o quê? Quer viajar para fora do país? Quer morar fora do país? Sim, as oportunidades vão ser muito boas, mas não vão sem o inglês. Não vão sem o segundo idioma, porque vocês vão passar muito mal. Desafios, né? Não o problema também é que você deixa de pegar muita oportunidade porque você não sabe falar. Muitas vezes, quem tem companhia nos Estados Unidos, assim, pelo menos em Massachusetts, em outros estados eu conheço muito pouco, mas dá para ganhar, assim, uma grana muito boa. A área que mais paga, eu não sei, tem gente que não gosta de pegar no pesado, tem gente que gosta de um serviço um pouquinho mais leve, mas quer ganhar dinheiro nos Estados Unidos é construção. Não tem. Eu tenho um cliente que fatura mais de $1 milhão por mês com companhia, entendeu? Fazendo companhia. O cara tem um squad muito grande, então companhia né? Mas assim, sem o inglês, um cara desse aí que ele não tem como ele atender todo mundo, então ele precisa de pessoas qualificadas que pelo menos saibam falar inglês para ali conversar com o americano, ir lá na casa do americano lá, fazer uma proposta, né? Fazer um estimate para a pessoa, passar um valor, né? E a pessoa não tem, deixa de pegar muito serviço por conta do inglês. Eu falo sabe, o seguinte. Eu falo muito o seguinte, assim, não vai ter tempo. As pessoas, hoje em dia, nós vivemos um mundo atribulado de adversidades, de situações corriqueiras que vão atrasar, fazer com que a gente, às vezes, desista de algumas coisas. Não é fácil. A gente também não tem como virar para você e falar assim, opa, é fácil. Não é fácil. Né? Então, assim, hoje em dia, os pais que têm a oportunidade de colocar os seus filhos no inglês, façam esse investimento, porque o mundo hoje ele está 3 vezes mais rápido, o tempo está passando mais rápido. Né? A gente está no mês de junho, estava comentando agora recentemente com um cliente meu, que nós estamos no mês de junho, a gente não viu o meio do ano chegar, e chegou-se no meio do ano, se você não fez alguma mudança na sua vida, você está para trás. Né? Se você não tem o segundo idioma, você está para trás. Então, são oportunidades que quem mora fora do país, elas podem aumentar cada vez mais. Eu acredito que a Joelma, daqui a pouco, ela vai falar muito sobre isso, que é as oportunidades que você tem quando você já tem um segundo idioma e fora, você vai ter oportunidades que outras pessoas não têm, né? E quem mora aqui no nosso país... Muitas. Eu mesmo tenho uma companhia que faço... Eu faço toda essa criação do brand. Assim, eu crio identidade visual, crio website, crio vídeo. E tenho muita dificuldade com funcionários porque não sabem falar inglês. Entende? Pessoa que poderia estar ganhando 5, 6 mil reais por causa de uma profissão. As pessoas não entendem. Se você investe no inglês, até o próprio dinheiro que você ganha com a profissão, você paga um curso, você paga uma... É só questão de saber aonde estão as peças certas, né? De saber onde... O que eu acho muito importante, às vezes, é que
nem é muito importante, às vezes assustador, né? Você precisa abdicar de algumas coisas da sua vida para que você consiga alcançar sucesso, né? Então hoje, por exemplo, são 8 horas da noite aqui no Brasil. Eu estou trabalhando desde 8 horas da manhã. Aí eu queria estar na praia? Queria estar na praia. Eu queria estar descansando? Eu também queria estar descansando num horário desse. E agora, eu acabei de postar um Reels e que a disciplina ela não está querendo saber como que você está e como que você não está. Ela vai exigir de você a constância todos os dias. E o segundo idioma é muito baseado nisso. Lucas, se eu começar o inglês aí na Wizard hoje, em quanto tempo que eu falo inglês? Quanto tempo que eu vou conseguir comunicar? Depende muito do desenvolvimento de cada um e o quanto que você vai se abdicar disso tudo, né? E o quanto que você está predisposto a investir, né? Porque hoje em dia as pessoas elas querem, mas ao mesmo tempo elas não estão predispostas também a fazer um investimento, né? Quanto que é um show? Quanto que é uma balada? Pois quanto é. que é um investimento de uma balada? Pois é. Né? Então, pois é. Pois é. Essa parte dói também. Né? Eu já vou chamar. Eu posso chamar aqui a Joelma? Chama aí. A especialista aqui, ela que vai compartilhar aqui as ideias, como foi a vivência dela. Mas antes, eu queria falar só uma observaçãozinha. Ó. O que a gente tem que entender é o seguinte, que nessa vida você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Você pode pagar o preço de fazer alguma coisa e você vai pagar o preço de você não fazer nada. Você que vai escolher qual o preço que você quer pagar, né? Você pode escolher o preço de pagar e investir e se qualificar e sair um pouco da bolha, ou então você vai pagar o preço de ser uma pessoa que não teve tanto sucesso na vida porque ficou no comodismo, né? Não é verdade? E tá tudo bem, né? Você tem o direito de escolha na sua vida. Tudo bem, mas é uma escolha que a pessoa faz. Você tem a opção de andar de avião e tem a opção de viajar de ônibus. É uma escolha sua, né? Eu acho que é muito baseado nisso. Então, vamos chamar a Joelma aí para ver o que ela pode trazer de ideias para nós aí. Por favor, compareça aqui na live, Joelma. Enquanto ela chama aí, ó, a Silvana está dizendo aqui, ó. A maioria das pessoas não investe em educação. É verdade, não. Você investe em Netflix, investe em qualquer coisa, tá chamando aqui, ó. Mas não investe em educação. Não investe em educação nem um pouco, nem um pouco. As pessoas, elas preferem o supérfluo aí, às vezes, comprar um sapato, comprar um celular, do que, às vezes... E o quanto de pessoas que têm telefones caros aí, né? E que, em sua maioria, valem mais do que uns 3 cursos de idiomas aí. Olha quem apareceu aí. Boa noite, Joelma. Boa noite, Joelma. Tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Fala aí pra gente, ó, da onde você tá, onde você mora, quanto tempo... Conta um pouquinho da sua história aí. Quanto tempo você está nos Estados Unidos? O que foi que te levou a dar essa louca... vou morar em outro país aí. Conta um pouquinho pra gente aí. Fica à vontade, viu? Não tem Vou me apresentar aqui. Eu sou Joelma, eu moro atualmente em Orlando. Já morei em Massachusetts também, mas hoje eu moro em Orlando. Eu estou há 4 anos e meio aqui nos Estados Unidos. E, tipo assim, o sonho americano, ele nunca foi o meu sonho. Tipo assim, é engraçado, mas ele nunca foi o meu sonho, mas foi, assim, a melhor escolha da minha vida, mesmo não sendo o meu sonho. Eu sou do Pará, aí do Brasil. Rio Maria do Pará. Eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Mas a minha galera tá aqui. Cadê a galera de Rio Maria? Dá oi. Fala aí, pessoal. Comenta aí. Compartilha também a live. Vamos compartilhar aí. Vamos dar o ar da graça aqui. Cadê a galera de Rio Maria? E assim... Então, como eu tô falando, esse sonho não era meu sonho. Era o sonho do meu marido. Meu marido já morou aqui, eu acho que 2007, 2006. Daí ele voltou para o Brasil, chegou no Brasil, era uma realidade totalmente diferente, né? Quem vem aqui e vai pro Brasil sabe como é. E, ó, Minas Gerais, Pamela de Minas Gerais. Aí, ó. Tem de Minas também aí, hein? Tem uns mineiros aqui, Rio Maria aí, ó. Oi, Edgar. Ó, se tem uma coisa que tem nos Estados Unidos é mineiro, então não tem nem dá nem pra conversar sobre isso aí. Tem mesmo. Mineiro. Ó, tem outra aí, gente, de Rio Maria, Ana é de São Paulo. E assim, o sonho americano, ele não era o meu sonho, era o sonho do meu marido. Ele já tinha morado aqui e ele decidiu vir. Ele sempre quis me convencer a vir, mas eu, tipo, nunca quis vir. Daí, de repente, eu falei, por que não, né? E daí a gente veio e o início é muito difícil. Gente, quem vem dos Estados Unidos, venha ciente de que o início é muito difícil. É muito difícil. Muito.
Eu acho Muito. que todo mundo que vem passa pelo processo de adaptação. O meu processo de adaptação, ele foi doloroso. Tipo, tinha dias que eu falava, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? No Brasil, eu era gerente de uma loja de móveis. E daí eu cheguei e meu marido sempre falou, tipo, a gente que você vai chegar lá, vai trabalhar de limpeza e eu vou trabalhar na construção. Mas a gente idealiza. A gente idealiza, é do ser humano. E eu pensava na minha cabeça, eu que vou trabalhar de limpeza, quando chegar lá, vou nada. Mas daí, quando eu cheguei aqui, é interessante você falando que a gente é analfabeto, tem que aprender a ler e tudo de novo. Eu falei, onde eu tô? Tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nada. Aí, um dia eu fui no mercado Tu foi com zero mesmo? do zero, do zero. Tipo, quando a gente veio no caminho, eu tava com sede. Só para você ter noção, eu não sabia pedir uma água. Então, a gente vem muito cru, a gente vem muito assim, só vou, só vou. Tipo, o meu arrependimento hoje é, tipo, de nunca ter estudado inglês. Porque nas aulas de inglês que eu tinha na escola, eu, tipo, falava, eu nunca vou precisar falar inglês. Porque a minha realidade é, tipo, assim, era uma realidade sem perspectiva. Eu sempre morei na roça, desde que eu nasci, eu morei na roça até 17 anos. Então, a gente estudou o que tinha para estudar lá e depois eu vim morar na rua, mas assim, nunca passou pela minha cabeça mudar da minha cidade, quem dirá mudar de país. Quem dirá virar Daí eu mudei, youtuber, né? Virar, influencer, né? olha minha mãe, minha filha, meu Ah, orgulho. sua mãe Olha te aí, ó, ama. Mãe, saudade, amor de saudade, eu nunca mais escutei minha mãe. E o Então, assim, Joelma, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tá aí tem quanto tempo? 4 anos e meio. 4 Vou fazer 5 anos e meio. anos. E aí, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu me dei conta de que, tipo, poxa, tipo, eu tô realmente em outro país. Eu não falo a língua deles. E é muito estranho, porque você se sente pior do que uma criança. Porque o meu filho, quando foi o primeiro dia que meu filho ia para a escola, meu filho chegou com 6 anos, eu acho. E eu ficava, tipo, desesperada. Como que ele vai pedir para ir no banheiro? Como que ele vai pedir para comer? E com uma semana, tipo, ele já sabia pedir para ir no banheiro. Aí eu falei, tipo, como? Eu não sei nem falar hi. Eu ficava de toda maneira tentando fugir das pessoas, porque é muito complicado. Quando você não sabe falar, você fica tipo, nossa, eu vou fugir da situação. Hoje eu consigo lidar com meus clientes, falar o inglês muito pouco, mas assim, eu não fico parada. Tipo, o cliente fala comigo, eu fico, eu já consigo falar. Mas o inglês, ele é primordial para quem quer vir para os Estados Unidos. Estudem, saibam o básico, porque faz total diferença na vida da gente. Total diferença. E, ô, Joelma, deixa eu te fazer uma outra pergunta, até passar um pouquinho na frente. Não, fica à vontade. É, a sua decisão, né, que você falou que era um sonho mais do seu marido, partiu de qual momento? Por causa que você estava passando por alguma situação financeira ruim aqui no nosso país, ou as oportunidades não estavam tão fáceis, ou se talvez se você tivesse o inglês naquela época, poderia ter sido mais fácil e você estaria aqui conosco ainda no país? Não, sem sombra de dúvida, se eu soubesse o inglês, seria mais fácil, mas eu acho que se eu tivesse o inglês, as portas teriam se aberto mais. Eu acho que quando você aprende outro idioma, quando você aprende outra língua, você abre a sua mente para novas oportunidades. Você pensa, tipo, eu posso mais. Tipo, eu sei falar inglês, então eu posso conversar com o americano. E eu acho que a gente brasileiro, quando você tem esse poder de conversar com o americano, você se sente, poxa, eu sou demais, né? Porque é incrível. Como que é a cultura da sua cidade, onde que você morava, por exemplo? Lá o pessoal tem uma visão de crescimento ou é uma cidade onde que faz com que as pessoas, às vezes, não buscam por uma qualificação? Porque isso é muito importante também, né? Sim. Porque eu vivencio muito com alguns alunos que vão para fora do país, que querem ir para fora do país, mas porque talvez eles não estão enxergando uma oportunidade aqui dentro do nosso país, né? Porque, como você mesmo disse, não é fácil chegar aí, fora do seu habitat, fora do local onde você não conhece nada, não só o segundo idioma, mas nada, né? É quase nascer de novo, né? Sim, eu acho que quando a minha cidade as pessoas são muito acomodadas, como eu também era. Mas daí quando eu vim e outras pessoas vieram, a gente foi fazendo o caminho e daí, tipo,
a mente das pessoas e tem muita gente da minha cidade aqui. Tipo, hora e outra eu cruzo com alguém, bato de frente com alguém, oi! Tipo, eu vou no mercado brasileiro mesmo aqui, tem um rapaz da minha cidade, aí ele fala, aí eu vou lá, aí o pessoal fala assim, tipo, todo mundo é da sua cidade aqui? Tipo, todo mundo que a gente chega lá e fica conversando, aí ele fala, todo mundo é da sua cidade? Tem muita gente da minha cidade aqui. Mas a minha cidade, ela tem tipo 17 a 18 mil habitantes. É uma cidadezinha bem pequenininha mesmo, bem... Mas as pessoas estão evoluindo e tem muita gente da minha cidade aqui agora. E isso é bom porque eu me sinto assim, tipo, meio que eu trilhei o caminho. E eu faço questão de mostrar como é o dia a dia aqui, das dificuldades que a gente passa. Eu nunca vim aqui e falei, nossa, eu tô na Disney. Eu realmente estou na Disney, mas a Disney não é o conto de fadas. Os Estados Unidos não é o conto de fadas que a gente imagina, idealiza, e não é bem assim. Tem muita dificuldade pelo caminho, muita, muita mesmo. Lucas, deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas decidem dar essa louca e ir embora sabe, é por causa do make money, certo? Assim, não importa, não sei o que é que você faz no Brasil, mas se você for para os Estados Unidos trabalhar como house clean, entendeu? Assim, você ganha quase o salário de um médico que trabalha no Brasil, entendeu? Assim, então, não estou dizendo que é fácil. A gente sempre deixa aqui muito bem claro que é muito difícil. Você acorda madrugada, você trabalha, muitas vezes você come dentro da van, assim, sabe? É um trabalho de louco, mas... Eu como todo carro. Vale a pena, não vale não? Vale muito a pena. Ó, tem aqui o Carlos Coutrinho, ele era gerente da loja que eu trabalhava anterior, antes de eu trabalhar nessa outra loja que eu vim pra cá. Então, tipo, tem muita gente que me acompanha e é muito legal que todas as pessoas da minha cidade são muito parceiras e é legal porque elas me viram sair de lá e crescer e elas acompanham esse raciocínio e acaba despertando o desejo de estar aqui. Então, quando tem muita gente de onde eu conheço, é muito legal porque, tipo, você fala, poxa, eu vim, eu consigo ajudar quem está chegando agora, porque eu já sei o caminho mais fácil de trilhar. É muito legal. Eu percebo muito que o que você, né, que foi dito agora, que é assim, o nosso país, né? Nós moramos aqui num país onde que as profissões, onde que se tem uma rentabilidade muito maior aí, elas são muito pouco remuneradas aqui no nosso país. Então, aí é onde que vem a falta de oportunidade. Porque, por exemplo, nem todo mundo pode fazer um curso de idiomas. Isso é fato. Eu trabalho muito com isso. Então, assim, até dentro da minha missão, visão e valores aqui dentro da nossa escola, dentro da nossa unidade, eu tento dar oportunidade para todo mundo. Eu não tenho uma faixa etária específica que pode estudar ou que não pode estudar conosco. A gente sempre tenta trabalhar com a oportunidade. Porque um pai que consegue colocar 3 filhos hoje para fazer um curso de idiomas no nosso país, ele não consegue. Não. Muito pesado. É um investimento que vale a pena. Vai valer a pena, mas é muito pesado. E eu tenho alunos que conseguem superar isso, que conseguem abdicar disso. Eu não sei se vocês perceberam também, o pós-pandemia, a gente fala pouco de pandemia hoje em dia, mas o pós-pandemia fez com que as pessoas deixassem a educação de lado, né? Não focassem tanto na educação, né? Entendo que a gente vai voltar aos poucos, estamos voltando aos poucos, né? O Brasil, que já é um país subdesenvolvido, ele ficou mais ainda subdesenvolvido pós-pandemia. Mas fora isso, as pessoas estão voltando a acreditar que estudar vale a pena, que estudar é fundamental para abrir portas, para que você consiga pular etapas, né? Não tem outro caminho. Não tem. Não tem. Você pode se enganar, você pode... Não tem outro caminho. Educação. O Eu que vai acho... mudar o Brasil... Pode falar. O que eu falo com as minhas irmãs, até eu falei para minha sobrinha, ela tem 7 anos, baixa um aplicativo de inglês, vai estudando, porque... Começa a dar onde dá. É muito mais fácil. Tipo, meu filho, ele fala inglês fluente. E eu fico, tipo, chocada, porque a gente adulto, você tem muita coisa na cabeça. Para aprender, leva tempo. Tinha dias que quando eu comecei a estudar o inglês, aí o professor falava, tipo, algo bem assim, aí eu falava, meu Deus, eu não entendi nada, nenhuma palavra do que ele falou. E daí eu precisava falar... Isso na escola ou no curso? No curso. Eu precisava falar de novo o que ele tinha falado, mas eu não tinha noção do que tinha sido dito. É muito difícil. Escola esquece.
em um curso vai ficar beleza, mas na escola esquece que você não aprende nada mesmo e tá tudo bem. O que é muito importante, você falou uma coisa muito, muito importante, que é o quê? Quanto mais tempo se passa, mais difícil fica se aprender não só um segundo idioma, como até mesmo aprender a andar de bicicleta. Não Sim. é tão simples assim, né? O nosso cérebro, a nossa cabecinha, ela vai ficando um pouquinho difícil mesmo de assimilar as coisas. Por isso que uma criança hoje, que a gente pega uma criança com 3 anos de idade, os meus kids, os meus tots aqui na escola, eles estão falando inglês de trás para frente. Aí, comparado com o adulto, mas por que eu, adulto, não estou falando? O adulto tem boleto para pagar, tem coisas para pensar, Outras tem prioridades, outras né? prioridades. Então, assim, é normal você ter esse sentimento mesmo de tipo, meu Deus, como foi difícil, por que eu não estou assimilando tão rápido as coisas? É um segundo idioma, né? O quanto tempo que a gente demandou aí para aprender o português e mesmo assim a gente tem os tropeços. Aprender né? entre aspas, viu? Né? Então, engraçado que, tipo, o meu filho, se ele escutar uma pessoa, às vezes eu tô vendo o curso e a minha professora é americana, e aí eu tô vendo o curso e aí ela chama um aluno ao vivo, aí ele fala, mamãe, essa pessoa que tá falando daí, ele é brasileiro, né? Tipo assim, O sotaque a gente conhece. pelo sotaque, eu fico, meu... E eu já consigo, quando um brasileiro vem falar comigo, eu consigo mais entender ele do que quando um americano, porque ele tem o sotaque que a gente tem. Não adianta, a gente tem aquele sotaque e o que as pessoas precisam entender bastante também, que é o quê? Nós somos brasileiros e nós temos uma paciência de ensinar. Nós somos um povo muito acolhedor. Então, o brasileiro que vai para fora do país pensando que eles vão ter a mesma paciência em ensinar, em conversar, não tem. Não tem essa paciência. Então, as pessoas que pensam assim, eu vou aprender o inglês lá. Ô, Lucas, não tem, assim, não tem, mas eu também não falo mal, sabe por quê? Porque quem já morou, quem mora, sabe como é corrido. Sabe? É muito corrido, cara. Você assim, não tem tempo pra nada. Você trabalha feito um condenado. Vale a pena, não agora sim, né? Mas ao médio e a longo prazo vale muito a pena, entendeu? Mas sim, porque a vida é muito corrida. A vida em São Paulo, eu já morei em São Paulo também já, é muito corrida. Pensa uma vida assim, 10 vezes mais corrida para quem vai morar nos Estados Unidos. Olha eu acordo 6h20, 6h10 todos os dias, daí eu faço meu café, daí eu vou trabalhar. As minhas casas, tem uma casa minha que ela é 54 minutos de casa. Então eu saio de casa 7 horas, 6h50, eu chego quase 8 horas na casa. Eu chego em casa 5, 6 horas da noite. Aí eu chego, tem a correria de fazer comida, todo aquele processo. Quando você vai dormir, tipo, o dia já tá quase amanhecendo de novo. Sábado e domingo. E você ainda tem filho, ainda pequeno. Que é pior ainda, né? Aqui parece que o tempo passa muito mais rápido. Tipo, sábado e domingo eu acordei, tipo, 2 horas da tarde. Aí domingo já tenho que me preparar para trabalhar na segunda de novo. Eu vou dar uma receita para você, Joana. Volta pro Brasil. Não! Pra cansar, volta pro Brasil. Não! Olha, outra coisa que o Lucas estava falando é em relação ao ganho, né? Tipo assim, se pegar... Eu tenho 33 anos hoje. Se pegar... Eu morei no Brasil até 29. Se eu pegar do 0 ao 29, o que eu ganhei nesses 4 anos aqui, eu dobrei o valor que eu já ganhei na minha vida. Tipo assim, o que eu... Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Não é fácil. Eu limpo 4, 5 casas por dia. Por dia. É muito cansativo. E é serviço braçal. É veco pesado. Você sobe escada, desce escada, sobe com veco. É você sozinha? Ou tu tem já teu schedule já ou sim? Ou tu trabalha com... Eu tenho... ótimo. Eu tenho uma empresa e tem uma menina que trabalha comigo. Então você já tá bem já. Até porque você tem 4 anos e pouco, né? E é gostoso ouvir isso, viu, Joel? É tão gostoso ver uma pessoa que eu acho que assim, independente das adversidades do emprego que você está atuando, da forma qual tipo de trabalho que você está executando, porque trabalho não é vergonhoso para nenhum tipo de trabalho, né? E ver você comentar sobre as suas conquistas, que você já tem a sua empresa, que você já tem a sua equipe, e você fala e fala com gosto, né? Isso é muito prazeroso. E sabe o que é engraçado? É que quando eu vim para cá e eu comecei a mostrar a realidade de como é, de que a gente trabalha na limpeza, tipo assim, eu choquei um monte de gente que falava, tipo, como assim?
Aí eu falei, como assim o quê? Todo mundo aqui faz isso. Todo mundo faz isso, porque as pessoas mostram a foto do iPhone, mostra o carro caro, mostra isso. Não, eu mostro a minha vida real. Eu limpando vasos, eu trabalhando. E eu faço com orgulho, tipo assim, eu jamais, na minha vida, eu vou ter vergonha de falar, tipo, eu fui num evento uma vez e a moça falou assim, quando chegar lá você vai falar de quê? De blogueira ou de limpeza? Eu falei, vou falar de limpeza, é o meu ganha-pão. É o que paga minhas contas. É disso que eu sei fazer. Então, tipo assim, eu tenho orgulho de ser faxineira, né? A faxineira nos Estados Unidos. Mas eu tenho orgulho de ser faxineira. Eu aprendi uma coisa, eu fiz um curso uma vez, e que um dos pilares para as pessoas bem-sucedidas e que querem alcançar o sucesso é elas saberem, primeiramente, de onde que elas vêm. Né? Elas nunca esconderem as raízes dela e principalmente do que elas fazem hoje em dia, né? Que eu acho que é muito importante. Então, isso faz com que é uma prova viva, é fato mesmo o que você fala e você está relatando, né? Não tem vergonha e você está conquistando isso. Hoje em dia é muito importante falar sobre isso, porque o jovem da atualidade, que a Silvana comentou aí agora, que empreender não é fácil. Empreender hoje em dia é um dos maiores desafios que as pessoas, os empreendedores, tentam chegar lá. Porque a gente não está fazendo mais empreendimento, a gente está fazendo gestão de pessoas, gestão emocional das pessoas e faz com que a gente não ganhe dinheiro, né? A gente está estagnado em algumas coisas. Tem gente que vem para cá e tem 20 anos que mora aqui e ela continua trabalhando como helper, como ajudante. E tem pessoas, tipo, quando eu morei em Massachusetts por 9 meses, daí eu vim para Flórida. E eu acho que com 3 meses depois que eu estava aqui em Orlando, eu já montei meu schedule. Eu não sabia dirigir, tá? Nunca dirigi no Brasil. Mas é fácil. Tive que aprender. Dirigir no Brasil é mais difícil. Não, eu acho que se eu pego um carro manual, eu tô lascada. Não sei dirigir. Mas aí, tipo assim, se você quer chegar aqui e você quer ser acomodado, você quer acordar, quer que a sua patroa passe na sua casa, te pegue, te deixe atrás, você vai passar 20 anos sendo funcionário. Mas isso para mim era muito cômodo e eu já saí do Brasil para sair da comodidade. Eu passei 29 anos na comodidade. Para mim, tipo, eu precisava sair da minha zona de conforto. E saí, porque hoje eu tenho muito trabalho. Lidar com gente é muito difícil. Você ter que lidar com 50 pessoas diferentes, 50 clientes. Um gosta do seu trabalho, o outro não vai com a sua cara. Só para você ter noção, teve uma cliente minha que ela falou, eu não quero mais você na minha casa, porque você não sabe falar comigo. Foi bem no início, quando eu peguei meu schedule. Isso para mim foi tipo assim, nossa, eu chorei dias. Eu falei, como assim? Mas só porque eu não sei falar com ela, sendo que eu falo com todos os outros no computador. Ela falou, eu não quero você. Não quero. Tipo, eu aceitei e peguei isso como incentivo. Vai estudar para você, pelo menos, conseguir falar do dia a dia, para você não perder mais ninguém. E as pessoas hoje, elas estão muito doídas, né? Elas escutam uma crítica, elas não levam isso como uma crítica construtiva. Não. Elas levam isso como um fator determinante para parar de viver, para parar de criar. E morre o sonho, morre a esperança. E a falta de comprometimento também é muito importante, né? A gente falar, porque as pessoas hoje, elas não dão vários passos, elas não se arriscam como você se arriscou, de ir para fora, porque a oportunidade que você está tendo aí, ela é claramente muito maior do que do nosso país aqui, e funciona. Mas para isso acontecer, você tem que se abdicou da sua família, se abdicou do seu conforto, da sua casa, das coisas que você fazia aqui no nosso país, que nós sabemos que nós temos uma facilidade, né? Aquele jeitinho brasileiro, horrível, né? A gente falar do jeitinho brasileiro, que faz com que a gente fique estagnado. Sim, né? Você não. Você usa, com certeza, você tem um produto de marca, você usa produtos melhores, você tem uma vida estável, digamos assim, porque você abdicou, né? Você está correndo atrás aí dos seus sonhos. Eu não sei. Pode falar. A minha mãe falou assim, é isso aí, filha. Se fosse sua garra, eu já não estaria na cadeira de roda. Eu não iria falar disso, mas daí... Eu tava vindo aqui. A minha mãe, quando ela nasceu, ela teve um problema de deslocamento de quadril. Acho que a parteira fez isso e tal. Eu sei que minha mãe conviveu com essa dor e com isso a vida inteira. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de pagar para ela a cirurgia de quadril que ela fez. Então, isso para mim valeu todo o meu esforço. Parabéns. E muito ainda. Quando eu
um ano depois que eu cheguei aqui, eu perdi meu pai. Então, isso eu Nossa. falei, tipo, o que que eu faço agora? Como que eu vou continuar? Mas aí eu falei, eu já tô aqui. Eu não posso voltar, não tem como voltar. Se eu voltar, não vai mudar em nada. Então, eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer valer a pena. Então, eu faço assim de tudo, eu vou fazer de tudo enquanto eu puder para dar a melhor vida para minha mãe. Para quem eu puder ajudar, eu vou ajudar e eu quero fazer valer a pena cada dia que eu acordo cedo aqui nessa América e trabalho. E ralo muito, eu trabalho muito, muito, muito mesmo. Parabéns, Quando parabéns, parabéns. quando eu olho para minha trajetória, eu falo, já valeu muito a pena, já valeu muito a pena. Porque a gente vem de uma família muito humilde mesmo, assim, que quando eu falo, nossa, eu já fui muito pobre, mas eu tô falando de pobre, de pobreza extrema, e isso não é mentira. E, tipo assim, e eu me orgulho de onde eu saí e de onde eu consegui chegar. E onde eu tô não é onde eu quero estar. Eu ainda quero estar muito além de onde eu tô agora. E eu vou conseguir Só chegar. depende de você, Joana. Como de todo mundo, só depende da gente. Não é Isso aí. papai, não é Não, mamãe, só depende da Não, gente. não. Ninguém vai fazer nada por nós se não for por nós eu mesmos, né? aprendi isso na marra, porque, tipo assim, a gente é muito, tipo, nossa, ninguém me dá nada, nossa, fulano comprou um carro, eu não comprei. Mas por quê? A gente tem mania de menosprezar o esforço do outro. A Porque grama do vizinho é a mais gente verde, né? estava de boa no final de semana curtindo, o outro estava trabalhando, estava ralando, estava lutando pelo seu objetivo. Então, acho que sair da comodidade já é o seu primeiro passo. Joelma, eu acho que você vai concordar comigo, tomara que sim, mas eu quero fazer uma observação aqui, Uhum, certo? Eu não estou falando mal, eu amo o Brasil, amo de verdade mesmo, certo? uhum. Mas, tipo assim, ó, não vale a pena viver no Brasil, nem pobre, nem rico, porque você é pobre e você passa mal. Aí se Sim, você trabalha, vira juiz, não sei o que, fica rico. Aí você é sequestrado, você é roubado, você não sei o que, entendeu? Assim, não vale a pena. Nos Estados Unidos você pode ganhar o que for, se você não tem, você anda com iPhone, não tem problema algum. Não estou falando mal do Brasil, amo o Brasil demais, mas não vale a pena, assim, sabe? Então, a gente tem que ver que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Muitas vezes, até a própria mãe paga um curso para um filho, né, Lucas? A mãe se esforça, vai ali, paga o curso. Mas, como a Joana falou, como não, aquela falta de esforço, né? Você tem tudo, tem oportunidade, aí é muito mais fácil uma pessoa que saiu do extremo zero dar certo nos Estados Unidos do que uma pessoa entendeu? Porque não pagou o preço, não foi ela que pagou o curso, não foi ela que teve exatamente. que pagar o preço, não é verdade? Tem Tudo que gente, tem muito fácil vai embora muito fácil, né? tem gente o que sabe que eu engulo seco, que é quando alguém chega aqui e fala, tipo, ah, no Brasil eu tinha isso, no Brasil eu era rica. Eu digo, mas então o que é que você está fazendo aqui? Volta. Né? No Brasil eu tinha tudo. Aí chega aqui eu vou trabalhar de limpeza. Mas não importa do que você trabalha, o que importa como você ganha. E eu falo sempre, sempre falei isso, sempre bati nessa tecla. Tanto que se hoje eu voltar para o Brasil, eu tenho emprego em todos os lugares que eu já trabalhei. Não importa o que você está fazendo, faça com excelência, faça com vontade, faça tipo como se você tivesse na maior empresa do mundo, você está lá limpando o vaso, mas faça como se você tivesse lá na maior empresa do mundo. Faça. Joelma, eu já cheguei a ter aqui na nossa escola, já tive uma média de quase 25 funcionários trabalhando aqui na nossa escola, antes da pandemia, né? E eu sempre conversava e converso muito com a minha equipe. Eu não vou até a sua casa buscar você para trabalhar. É você que acorda todos os dias e se predispõe a vir trabalhar. Então, a partir deste momento, você tem que fazer o que você gosta. Sim. E fazer com vontade. Independente se você vai estar limpando uma casa, se você vai estar fazendo um café, ou se você vai estar ensinando até mesmo um segundo idioma para alguém. Uhum. Você tem que primeiro amar muito o que você faz. Sim. Isso é uma consequência de bons frutos. Se você faz bem feito, se você faz com qualidade, você sempre vai colher bons frutos. Não é à toa que você está contando casos, e até mesmo sobre sua condição financeira de vida aí, morando aí, porque eu acredito que você acorda fazendo seu trabalho com excelência e com qualidade, né? E outra coisa que eu vou falar aqui, eu acho que as pessoas podem pesquisar uma pessoa que tem um schedule em um só condomínio. Tipo, eu comecei com 3 casas em um condomínio. Hoje
praticamente 90% das minhas casas são no mesmo condomínio. Então, eu saio de uma casa e entro na outra. E tudo Sorte, por viu? indicação. Tudo por indicação. Olha, fulano me indicou porque você faz um bom trabalho. Joelma é VIP, só pode trabalhar, é VIP. É, tipo, fulano me indicou e outro foi me indicando e foi me indicando. Hoje eu fiz 3 casas no mesmo Sério? condomínio. Eu saía do meu, não precisava nem entrar no carro, já ia para outra casa. Então, tipo assim, isso é muito bom. Significa que eu estou fazendo um bom trabalho. E, ô, Joelma, deixa eu te fazer uma pergunta, até uma dúvida, por exemplo. Ah, eu quero ir para fora do país, eu quero morar fora do país. Aí, claro que não é que precisa sim, ter o segundo idioma, é necessário ter o segundo idioma, mas conta como que foi para nós, para você, no caso, a sua ida. Foi tudo legal? Foi tudo certinho? Você demandou de quanto tempo para ir? Quanto tempo que se demanda, assim, essa facilidade para... Não facilidade, né? Como que faz para ir? Da decisão até você chegar nos Estados Unidos, assim, também, quanto, né? Uhum. Obrigado. Então, eu acho que depois que a gente decidiu que viria, a gente já começou a planejar, porque é muito difícil você chegar sem nada, sem dinheiro, sem nada. E a gente veio para casa do meu cunhado. Meu cunhado morava em Massachusetts, a gente foi para lá. Então, a gente chegou de noite, de manhã cedo, meu marido já foi trabalhar. Então, você lembra o nome da cidade, não? Milford. Milford, né? Você conheço. A gente chegou à noite, no outro dia o meu marido já começou a trabalhar. Então a gente veio mais ou menos assim, garantido. Não é uma coisa assim, tipo, eu só vou. Chega lá, eu fico em qualquer lugar, eu não tenho dinheiro para pagar um hotel, eu não tenho. Planejamento, né? Eu acho que é o nome. Planejamento. Você planeja, você precisa ter dinheiro quando você chegar. E mais do que nunca, você precisa da ajuda de pessoas. Mais do que nunca, você precisa da ajuda de pessoas, porque você vai precisar muito. Não importa quanto inglês você tenha, quanto dinheiro você tenha, você vai precisar. Você vai precisar. E o canal para crescer nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você esteja, é o conhecimento. Você conhece alguém, olha, eu preciso de alguém para tirar a minha drive. Olha como que foi. Eu fiquei aqui, eu acho que 3 anos, 2 anos e meio, sem drive, dirigindo só pela misericórdia do Senhor. Saber a carteira de motorista, viu, pessoal? Um dia a polícia me parou. Nossa, quase que eu morri. Meu Deus do céu. Daí eu falei, não, eu preciso ter uma drive. Eu preciso correr atrás disso, porque comodidade. Mas tu foi pra corte, não? Não, ele falou assim, olha, vai para casa, você precisa ir para casa. Ele pediu meu passaporte e tudo. Era a minha única identificação. Daí ele foi pro carro e aí eu fiquei esperando. Aí ele voltou, ele falou, vai para casa. Você só precisa ir para casa. Aí eu vim para casa, mas tipo, eu fiquei traumatizada. Eu falei, meu Deus, e agora se ele me parar de novo? Eu parei de fazer a rota que eu fazia, porque todo dia eu passava no mesmo lugar e o mesmo policial tava lá. Eu falei, eu não posso passar por lá. E agora eu preciso de uma drive license. Daí eu lembrei que eu tenho uma amiga que trabalha no DMV daqui. E ela faz todo esse trabalho. Eu falei, Érica, me ajuda. Me ajuda. Família da Joelma, os conhecidos de Joelma, ela já levou todos para ir. Tá, já tem mais todo mundo no aqui. Brasil. Todo mundo aqui. Aí, tipo assim, quando você conhece pessoas, você vai abrindo portas que você não tem a possibilidade de abrir. Porque quando você, por exemplo, você é meu amigo, para mim conseguir um trabalho com você é muito mais fácil. Então, se você tem conhecidos que já passou pela situação, que pode te ajudar, você venha sabendo que você vai precisar muito, muito de pessoas aqui. E a humildade. Quanto tempo que leva-se para você respirar, passar a respirar aí? Olha, eu fui para aí hoje, julho, virada de semestre, larguei a Wizard, vou morar aí fora. Quanto tempo que eu vou começar a... Perguntar isso, porque ontem à noite eu fiquei pensando o que eu iria falar hoje e eu tinha pensado nisso, mas já tinha esquecido. Porque acontece muito das pessoas falarem, olha, eu vou para sua casa e vou ficar aí até eu me adaptar. Só que para se adaptar aqui, você vai levar 1 ano e meio. Não leva menos que isso. Não leva menos que 1 ano e meio. Para você se adaptar, você vai levar 1 ano e meio para você falar, tipo, poxa, posso comprar meu iPhone. Posso comprar a bolsa. Quem tem juízo pensa assim, mas que não tem, a cabeça que chega a comprar logo um iPhone e pronto. Sim, tem gente, mas eu conheço pessoas que chegaram aqui e comprou, tipo, tudo e foi embora com a mão na frente e outra atrás. E tipo assim, como eu
eu não vou trabalhar a minha vida inteira na faxina, eu não vou 3 trabalhar. anos. Ó, a Tainá falou 3 anos para se 3 anos. ela é aqui, faz cílios, inclusive tem até que marcar o meu, é maravilhosa. É 3 anos aqui, é minha amiga também. Então, tipo assim, demora muito tempo para se adaptar. Não é chegar aqui, não é aquela ilusão que a gente fala. Eu saí do Brasil, eu vim o ônibus inteiro até pegar o avião chorando. Eu falei, eu vou chegar nos Estados Unidos, vou fazer um curso de estética, vou voltar para o Brasil com 5 anos. Não, mas vou voltar rica. Que isso, que nada. Não dá para juntar dinheiro assim, de você ficar. Ou você vive, ou você junta dinheiro. Você consegue ajudar, consegue mandar um dinheiro pro Brasil, sim. Mas, né? E um ponto importante, então, mas é 1 ano trabalhando muito. Se dedicando muito. Mas vale a pena. E vale a pena. Controle financeiro, né? Sim. Não gastando dinheiro à torta direita. Porque aqui tudo é muito barato. É tipo assim, quando você chega do Brasil, aí você, por exemplo, se assusta. Você compra uma picanha no Brasil, eu não sei quanto que tá hoje, mas tipo assim, a gente comia picanha uma vez a cada 3 meses. Ok, você ia lá e comia. Aqui você vai no mercado, é $5 o quilo de picanha. Então você fala assim, tipo, what? Né? Tipo, como assim? Eu vou comer picanha todo dia. Eu vou comprar. O dólar vale muito, sabe? O dólar vale demais, Lucas. Tipo assim, ó, uma pessoa que vai para os Estados Unidos, certo? Tá ali, se ele for trabalhar na construção, isso aqui é apenas uma metáfora. Ele vai trabalhar na construção. Com 2 semanas de trabalho, é lógico que ele não gastando com nada, né? Ele comprou um iPhone 0, ali, o último iPhone. Esse mesmo iPhone, uma pessoa no Brasil tem que trabalhar 5, 6 meses sem gastar R$1. Ou mais. Então é o dólar que vale bastante, entendeu? Eu nunca tive um iPhone no Brasil. Nunca tive. Entendi. Nunca tive no Brasil. Entendi. É um pouquinho mais caro, assim, quem quer comer bem. É muito barato, pessoal. Você vai no McDonald's lá, você compra um sanduíche de $1. Então, assim, enquanto o Brasil é R$30, 40, 50 reais. Mas porque é o dólar que é muito valorizado e o real é desvalorizado. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que ela veio até o Wizard para falar sobre a ida dela para fora do país, que ela pretende, daqui a 1 ano, ela quer fazer uma viagem para o Canadá. E perguntou se com 1 ano de inglês com 1 ano de inglês no Wizard ela vai falar inglês suficiente para ir para fora. Eu falei assim, isso depende muito de você, o quanto que você está preparada e quanto que você vai se dedicar para isso acontecer, né? Então assim, funciona muito. Eu sou suspeito. Mas dá, viu? Dá. Se a pessoa realmente quiser e não se enganar, dá. Ok. Aí é o ponto crucial, né? O quanto se ela quiser, né? Porque hoje acontece muito das pessoas, eu quero falar inglês. Aí vem nas aulas, mas não estuda em casa, não pratica, não coloca o celular em inglês, não assiste a série em inglês, não se habitua com o processo, não vai falar. Aí vão falar que é a metodologia que é ruim. Não, metodologia não é ruim. E eu sou uma pessoa muito transparente. As metodologias, elas são todas eficazes. Tem algumas que tem um estudo que comprova que, né? Mas depende da pessoa. Mas a gente dá 50% e a outra pessoa precisa se dedicar a 50%. Porque senão se você não tivesse estudado aí também, você não estaria falando inglês, né? Não. E engraçado porque, tipo, quando eu consegui mesmo, assim, falar com as pessoas, foi quando eu comecei a trabalhar na casa de uma americana. Já vai fazer 3 anos que eu trabalho lá toda terça-feira. Eu entro lá às 9 da manhã e saio às 5 da tarde. E ela só fala inglês. Tipo, não tem como fugir. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Tipo, eu não sei falar. Né? Aí, ela é muito paciente. A minha sorte é que ela é muito paciente. Tipo, ela fala, look this. Isso é isso, isso e isso. Você fala assim, assim, assim. Então, tipo, ela me ensina bastante. Além de eu ganhar para trabalhar, ela ainda me ensina. Tipo, ela falou, eu sou sua professora. Eu falei, então tá bom, tá ótimo. Mano, eu nunca tive problema com o americano, não, sabe? Eu tive problema com o brasileiro. Mas com o americano nunca fui maltratado, nunca fui... Eu, particularmente, nunca. Já fui muito pro brasileiro, mas pro americano, não. Ele tem paciência, assim. É como um americano quando vai no Brasil, a gente tem, né? A gente ajuda, mas nos Estados Unidos eu nunca tive problema com o americano. Olha, eu só tive com essa cliente, que ela não me quis mesmo, mas eu acho que ela não gostou de mim e tá tudo bem, né? Nem precisa todo mundo gostar de mim. Eu sou super simpática da gente, sou um amorzinho, mas tem gente que não gosta de mim, tipo, e eu não posso fazer nada, né?
Nem eu gosto de mim, tem dia que eu tô insuportável. Mas, assim, os americanos, parece puxa-saquismo, mas, tipo assim, os americanos, eles tratam a gente super bem. Tem cliente que, às vezes, eu tô tentando adivinhar como que é a palavra que eu quero falar, ele vai lá e fala. Eles são muito... eu vou falar, os americanos são muito frios. Mas as pessoas que eu conheço, essa minha cliente mesmo, tipo, ela canta, ela é cantora, ela me chama, ela faz, quando eu chego lá, ela faz questão de dizer, olha, ela é minha amiga, ela trabalha lá em casa, ela é minha amiga. Então ela me apresenta para outras pessoas e ela me trata super bem. E eu me sinto, tipo, privilegiada por isso. Porque a gente, quando é um brasileiro que já está aqui há 20 anos, outra coisa também que eu queria frisar aqui é, tipo, brasileiros que moram aqui há mais tempo do que a gente. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, todo mundo me falava a mesma coisa. Ah, você não vai conseguir alugar um apartamento. Você não vai conseguir drive se você não tiver isso, se você não tiver aquilo. Porque quando a gente chega, tem todo um processo até você chegar lá no patamar dos 20, das pessoas que têm 20 anos aqui, que já tá tudo certo. Então, você leva um tempo de processo. E a maioria das pessoas, elas têm a tendência de falar para você, tipo, não, você não vai conseguir. Não, você não consegue. Brasileiro que chegou aqui assado não consegue tirar a carteira, não consegue fazer isso. Mas eu sempre busco uma segunda informação. E eu gosto de perguntar quem sabe mais do que eu. Tipo, se eu quero saber de uma informação de drive license, eu pergunto para quem trabalha no DMV. Se eu quero saber uma coisa de imigração, eu pergunto para um advogado. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, tipo assim, o brasileiro, a tendência é dele dizer para você, não, não vai dar certo não. Melhor você nem ir. E eu, Joel, quando que você volta pro Brasil? Ah, bota... Pô, cara, que isso, mano? A conversa é tão boa que a gente vai um negócio desse, cara. Daí, ó. Ela tem que trazer isso para os Estados Unidos, cara. A pergunta é meio óbvia, né? Porque a pergunta ela é própria porque a gente já sabe da resposta, né? Sim. Eu acredito que... Não, mas eu não sei se é a resposta dela, mas a minha resposta. Eu não penso em morrer nos Estados Unidos, sabe? Um dia, eu pelo menos penso em voltar para o Brasil, assim, nunca mais. Porque eu nasci e gosto, entendeu? Mas, sim, eu acho que são poucos brasileiros, a não ser que aqueles brasileiros que já constituem família, que casou, mas no geral, assim, as pessoas acabam voltando, sabe? Porque é ruim você morrer, assim, fora. Eu não sei, é a minha opinião. O que me pega no Brasil, assim, o que mais me tranquiliza que é a segurança. Tipo assim, eu acho que eu sou a pessoa que mais sente segurança em morar aqui. Eu me sinto muito segura. No Brasil, eu andava, tipo, olhando para trás, ver se não tinha alguém me seguindo, querendo me matar. Aqui eu tô muito tranquila. Tipo assim, E é porque você não morava em capital, né? Não, uma cidadezinha que eu conhecia todo mundo. Se tivesse um bandido lá, oi, bandido, conhecia todo mundo. Então, tipo assim, ó, a minha mãe, boa pergunta, eu também estou ansiosa para ver ela voltar. Então, tipo assim, a segurança de morar aqui é o que, tipo assim, se falar qual que é o ponto principal de você continuar morando nos Estados Unidos, é a segurança. Mas eu ainda vou voltar para o Brasil porque a gente vai ficar velho e você vê aqui os americanos velhinhos trabalhando no Walmart. Não é o futuro. Impressionante isso. Lucas, a gente vai no supermercado, a gente vê assim, os velhinhos assim, sabe? Cabelo branquinho, assim, tudo. Caraca, nunca que um brasileiro dessa situação estaria. Assim, o americano também gosta assim, de trabalhar, sabe? A gente não vê. Eu não vejo. Eu não vejo. Assim, é muito deprimente para nós, né? Que estamos aqui, deprimente, frustrante. O brasileiro trabalha para ter uma qualidade de vida por questões de segurança, para se ter uma segurança. Sim. O brasileiro trabalha para aposentar com 65 anos, porque, sabe? Isso vai gerando uma não perspectiva de crescimento na vida, né? A gente vê que o brasileiro ele trabalha para buscar algumas coisas que ele já deveria ter de fácil acesso. Hoje você consegue ter uma segurança no país onde que você está e trabalhando não só porque você não trabalha para ter segurança, você já tem a segurança aí. Então ajuda muito, né? Balanceia o processo para que você possa mudar e seguir e crescer de patamar. Ela falou pra gente parar de falar mal do Brasil, mas a gente não tá falando mal. Não, a gente tá falando mal do país.
A gente vai... Tipo assim, se a minha mãe vier, as minhas irmãs, se vier, minha mãe não quer vir, não. Tem que vir, mãe, pelo amor de Deus, vir. Ela não quer vir, mas no dia, eu vivo por esse dia, o que eu tenho, que eu posso ir e vir. Eu, com certeza, quando falar, você pode ir, nossa, falar cedo de tarde, eu tô no Brasil. Eu gosto do Brasil, eu quero passear no Eu Brasil. amo o Brasil. Não quero trocar a minha realidade daqui pela realidade do Brasil. E principalmente porque você tem filho. Nunca, Sim. não importa onde você coloca seu filho no Brasil, não importa. Ele nunca vai ter uma educação como ele tem aí. Não vai. E é engraçado que quando a gente chegou, ele fala, mamãe, quando a gente vai voltar pro Brasil? Aí aqui, quando eu falo de ir pro Brasil, ele fala, eu não vou não, tá, mamãe? Vou alugar um apartamento pra mim e vou ficar aqui. Tem 10 anos só. Eu acho que assim, né, é muito importante só a gente frisar que não é falar mal do Brasil, não é falar mal do nosso país. Eu sou brasileiro, moro no país, é um país que dá sim oportunidades. Elas são mais difíceis, elas são mais desafiadoras para que a gente consiga chegar lá, né? Então assim, a família é um processo primordial para a nossa vida, mas hoje nós buscamos por crescimento, né? E é um canibalismo, é uma falta de desigualdade, igualdade. Muito grande. Então, o que vocês fizeram é buscar por uma oportunidade melhor. Nós não estamos falando que o país A ou o país B... E poder ajudar a família, poder ajudar os pais, né? Né? Sim, Poder ajudar. Eu vejo muito por esse lado. Consegue alguma coisa na vida se morar aí para sempre. A minha opinião, tchau e obrigada. Beijo, Fernanda. Tipo assim, eu sinto muita saudade da minha mãe, eu sinto muita saudade das minhas irmãs. Eu tenho um sobrinho que nasceu, eu não vi. Minha sobrinha tá crescendo, minhas duas sobrinhas, eu não vi elas crescer. Mas, tipo assim, eu estando aqui, eu posso proporcionar coisas que eu jamais poderia estando no Brasil, morando no Brasil. E a minha mãe, ela entende isso, ela consegue entender isso. As pessoas que estão aí, elas conseguem entender isso. Então, tipo assim, tudo é renúncia. Você renuncia disso para viver isso. Você abre mão disso para viver disso. Maravilha seria se a gente conseguisse juntar o útil ao agradável. Não tem como. Seria excelente. Você precisa abrir mão daqui. É o que nós começamos lá no início, né? Nós falamos no início. É necessário o quanto que você está predisposto a abdicar de algumas coisas para alcançar o sucesso. Sim. Né? O sucesso não necessariamente é o gerente de uma empresa, o CEO de uma outra empresa, ou a pessoa que está trabalhando como o líder de um outro processo. Isso não é só sucesso. É o que a gente está buscando hoje. O sucesso é estabilizar, é dar qualidade de vida para a nossa família, buscar por segurança. Então, a gente precisa abdicar, né? Para aprender o idioma, precisa abdicar. Imagine, né? que eu vou agir pela emoção e eu vou dizer, não, eu tô com muita saudade, eu vou voltar pro Brasil. E se uma pessoa da minha família precisa de ajuda, eu estando no Brasil, eu não vou poder fazer nada. Além de estar pior. Sim, além de estar, tipo, além de ficar mal por não poder ajudar, eu vou me culpar por não ter ficado e poder ajudar agora. Então, assim, tem que ter um equilíbrio aí. Também concordo plenamente. E para as pessoas que estão aí na live e assistindo também aí, se quiserem fazer inglês na Wizard, tá, gente? Pode fazer inglês na Wizard morando fora do país. São professores ao vivo, o mesmo professor que dá aula dentro de sala de aula, ele consegue. Eu tenho alunos morando em Portugal, tendo aulas de inglês aqui conosco. Individual? Individual ou em grupo? Sala de aula, em grupo. A gente faz check com todos os alunos, em todas as aulas. Eu sou suspeito de falar da metodologia, porque ela é muito eficaz, né? A gente trabalha, sim, com conversação, e a conversação é imediata. Já na primeira aula, o aluno ele pratica mais de 100 frases em inglês. Então, funciona muito. Hoje, para quem tem a vida corrida, para o tempo que está corrido, poder ter uma horinha de aula num dia, poder ter 2 horas de aula no mesmo dia. Eu tenho um aluno meu hoje que ele faz aula de 8 da noite até as 10 de 8 às 10 da noite, 2 horas direto. E ele tá falando inglês e ele tá super satisfeito. Então, assim, funciona muito. Mas ele tá abdicando, tá? Ele tá tirando da folga dele para fazer em inglês. Eu diria mais assim que quando você planeja vir para os Estados Unidos, se está no seu plano, se é o seu sonho,
antes de você ter o dinheiro, eu diria que você tenha o inglês básico. Porque gente, não parece clichê, mas não é. Tipo, é essencial você falar pelo menos o básico. Hi, how are you? E tchau. Você deixa de pegar muitas oportunidades porque você não sabe agradecer, não sabe falar, não sabe pedir. Sim, quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar, tipo, sorry, I don't speak English. Então, tipo, a pessoa falava comigo, aí eu ficava, tipo, ah, tá. Tipo, não sabia nem falar que eu não sabia falar. É um absurdo isso, né? Mas, tipo assim, a gente não tem essa mentalidade de que, primeiro, para você vir, antes do dinheiro, você precisa ter o conhecimento básico do inglês. Porque, senão, você sofre. Eu lembro que quando eu cheguei, eu precisei ir no correio buscar um documento. E eu cheguei lá no correio e eu não sei por quê. Não sei se aqui é assim também, porque eu nunca mais entrei com o celular no correio. Mas eu fui no correio de Massachusetts e quando eu cheguei lá, eu não poderia entrar com o celular para dentro. Aí eu falei, tipo, e o que é que eu faço agora? Porque aí eu comecei a chorar. Tipo, eu comecei a chorar. E tinha uma pessoa lá, um brasileiro, ele falou, eu posso te ajudar? Quando ele falou português comigo, eu quase morri. Eu falei, Graças a Deus. pode me ajudar, eu só preciso buscar uma encomenda. E eu só precisava pegar uma encomenda, mas, tipo, eu não sabia falar nem, tipo, por favor, me ajuda. Nem isso eu conseguiria falar. Foi aí que caiu a ficha para mim. Eu digo, poxa, eu não sei nem explicar o que eu quero. Sem um celular, sem um tradutor. E o que mais acontece aqui é que as pessoas se acostumam tanto com o tradutor e fica aquela coisa de traduzindo, falando. E isso é como resolve seu problema, você não vai buscar melhorar nesse aspecto. Isso acaba atrasando a pessoa. Assim, muito. Aí, às vezes, pode gerar até uma rispidez da pessoa que está ali, falando assim, não, mas eu não estou com paciência, eu não estou com tempo, não é que eu não quero te explicar. É porque a vida está corrida, eu vou parar aqui para todo, né? Então, assim... Vai pro outro lá e next. Então, assim, Lucas, a gente está aqui quase uma hora aqui já. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Lucas, né? Queria fazer uma pergunta para ele. E depois eu falo com a Joelma. Ô, Lucas, você na Wizard atende todos os públicos? Criança, adolescente, todo o público? Você tem professores para esse tipo de pessoa? Isso que é muito importante, né? O inglês a partir de 3 anos de idade. 3 aninhos de idade. Então, assim, é um desafio, mas funciona. Então, a gente mostra muito para o pai hoje que a partir dos 3 anos de idade dá sim para falar inglês. Dá. Eles vão aprender. Ele vai falar inglês? Não. É a melhor... Não, mas ele vai... É a melhor, não tem... A melhor fase é essa fase aí. Sim. Isso mesmo. Funciona muito, muito, muito a partir dos 3 anos de idade. E tenho alunos que têm até os seus 60 anos de idade e que também funciona muito. Então, tenho professores hoje que atendem todo o público é fantástico. É fantástico porque atende muito essa faixa etária também, aí, desde pequenininho. Eu sou apaixonado com criança, então eles aprendem muito aí. Melhor ainda, né? Eu lembrei de uma coisa que quando eu comecei a trabalhar na casa de um brasileiro, um cliente meu, ele tinha se mudado para cá e ele estava estudando. Ele veio com visto de estudante. E, tipo, era muito engraçado. Não é engraçado, tipo, como as pessoas quando tá aprendendo, não, mas era muito engraçado porque, tipo, eu chegava lá e ele estava no horário de aula dele. Então, tipo, ele não falava nada. Ele gaguejava, fazia gesto e tal. Mas e daí foi passando o tempo e com um ano depois, eu chegava lá e ele estava falando, tipo, conversando normal. Aí eu falava, cara, ele tem uns 70 anos. E tipo, e como ele aprendeu? A idade da gente é o medidor de até onde você quer chegar. Não, depois dos 30 você não pode, depois dos 40 você não pode. E ele com 70 me colocando no bolso, eu falei, ah, não, peraí, né? Vamos aqui. Eu sempre deu o seguinte, erre, fale bastante, mas fale sem medo. A ideia é errar, porque senão... Pronto, é essa a ideia. Não tem vergonha. Para tirar a vergonha. O brasileiro, ele sabe falar inglês, ele tem a vontade de falar inglês, ele não começa o curso de idiomas porque ele fica com vergonha de pronunciar. E fica então, assim, vergonha conversando com brasileiro. Quando eu vou precisar falar que tem um brasileiro perto, eu falo, meu Deus, agora ele vai me corrigir, ou tipo, eu não vou falar certo. E quando eu tô falando com um americano, eu erro, eu nem tô aí. Aí ele corrige e a gente vai e vai embora. E você tá 4 anos morando aí, né, Joelma? Só para né? Sim, 4 anos e meio. Legal. Ó,
Você tá devendo uma visita nos Estados Unidos, viu? Tem que conhecer, cara. Tem que... Não, dessa live aqui agora, eu vou colocar uma plaquinha ali na porta ali. Me desculpem esse Já segue aí a Joana aí, viu? Eu já sigo, já. Eu sempre tô ligadinho nas coisas que ela passa aí. Dica muito boa. Conversar, porque assim, eu sou uma pessoa que assim, eu sou visionário. Eu acho que a gente não pode ter tempo e ficar pensando muito, né, na vida, porque ela tá passando muito rápido. Começa Então, e ajusta no caminho. então assim, eu já tenho pensado em algumas mudanças de vida e algumas oportunidades que vão surgindo aí. Então, o que a gente busca hoje, que foi o que nós falamos, qualidade de vida. A gente não tem como não falar sobre isso, né? Então, ouvir você falar aí já dá aquela vontade ainda maior. Você tem filhos, né? Que você falou? Oi? Você tem filhos? Você tem filhos, né? Não tenho filhos. Ah, não tenho filhos. Da Os meus entendi. são os meus kids da escola. Ah, sim, entendi. Pois coloca no seu mural daí como uma meta ir para os Estados Unidos. Primeiro você vem, você vai. Aí pensa no próximo passo. Mas antes disso, né? Quem quiser aprender, quem quiser ir conhecer, quem quiser saber como é que é os valores, passa esse telefone aí. Olha isso. Com dúvida, Lucas, eu quero falar inglês, eu quero como que funciona. Entra no WhatsApp da Wizard aqui, 3262-37, né, o DDD, 3262-2843. Chama a gente lá, a gente vai mostrar que funciona. Posso fazer online? Lucas, não preciso fazer presencial? Não preciso fazer presencial. A mesma qualidade de sala de aula a gente vai levar para o aluno no conforto da casa, sentadinho na casa aí, conversando do seu lar. A gente vai levar o inglês da Wizard aí. E eu garanto que já na primeira aula você vai praticar mais de 100 frases em inglês. E depois vai conversar com a Joelma, vai pegar dicas aí de empreendedor. Vai embora! Vai embora, fácil. Vai embora, mas um dia você volta, mas você vai embora, vai o pezinho de manhã lá. Coisa e volta. É verdade. Joana, Joelma, por favor, me passa aí as últimas considerações. Assim, se você pudesse voltar atrás, estaria há 4 anos e meio, se você pudesse voltar lá, assim, o que é que você faria diferente? Em que você investiria? Passa aí as últimas dicas aí do que você faria diferente. Sim. Antes de vir, eu estudaria mais inglês. Isso seria primordial na minha vida. Evitaria 90% das coisas que eu tive que passar depois que eu cheguei, mas em relação a tudo que eu passei, eu acho que eu não mudaria, porque o que a gente passa, o seu processo é que te leva onde você chega. Sem essas pedras no caminho, sem um aprendizado, não tem como você... Porque se você não percorrer o caminho, a tendência que você tem é errar. Então, eu poderia errar em outra coisa que eu acertei nesse meio do caminho. E onde eu errei, eu não erraria mais. Então, eu acho que eu não mudaria nada da minha jornada até aqui. Tirando o inglês, né? Tirando o inglês. Eu estudaria inglês e o resto eu meti as caras, como eu fiz. Só uma ponderação rápida, bem rápida mesmo. Eu queria que metade dos meus alunos ouvissem você falar o pouco que você, nesse pouco de tempo, acho que a gente tinha que ter uma live de 2 horas para que você exemplificasse mais, sabe? O quanto que é importante a gente abdicar, o quanto que é importante o segundo idioma, e que se você já tivesse assistido o segundo idioma, talvez você poderia estar ainda mais à frente do que você já está aí. Com toda certeza. Então, assim, vou deixar gravada essa live aí para que depois a gente sirva de aprendizado para todo mundo ouvir aí, porque não é fácil. Não é fácil para todo mundo, não. Para ninguém não é fácil. Mas se você quiser muita facilidade, você não vai conseguir chegar onde você chegou. Como disse Silvio Santos, né? Cuidado com aquilo que parece ser fácil. Porque não é. Não é. Ou você paga o preço de fazer, ou você paga o preço de não fazer e tá tudo bem. Mas é uma decisão que você vai ter que tomar. Isso mesmo. Sim. E uma coisa que eu falo é para quem quer vir, venha. Se você tem sonhos, venha. Mas não venha de qualquer jeito. Planeje, estude. E vem assim com a certeza de tipo, eu tô indo, mas eu preciso fazer tudo que eu não fiz na minha vida ainda. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso chegar lá preparada para viver tudo que eu tiver para viver, porque nunca é fácil, nunca é fácil. Eu costumo falar aqui nas lives que assim, é queimar os navios. Plano B não existe, assim, a pior coisa do mundo é plano B.
O plano B tem que ser reforçar o plano A. Então, foca no que você quer. Sim. Eu acredito, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito, lógico que planejamento, dinheiro é importante, mas eu acho que mais importante do que o dinheiro é o inglês, porque, como você falou, né? Sem inglês, você vai orar 1 ano e meio, 2 anos para você estabilizar, para você... Se você já tem o inglês, mesmo que você vá só com o dia da passagem, chega aí e aluga um quarto, tudo bem. Mas se você já tem o inglês, você já acelera assim, com 4, 5 meses, você já está, aquele período de 2 anos que você ia chegar, com 4, 5 meses você já está ali, já conhece mais americano. E tem muito americano que gosta de trabalhar com a gente. Ele gosta de trabalhar com a gente. Sim. Não é verdade? E outra coisa, assim, o inglês que a gente precisa aprender não é para você, não, eu vou aprender inglês para eu não trabalhar no serviço braçal. Não é para isso, porque para isso não, você não vai ganhar dinheiro. Primeiro, você precisa percorrer esse caminho, que é o braçal, primeiro, onde eu estou começando, que a minha meta é um dia ficar em casa só marcando hora para cliente e com a minha equipe trabalhando. Mas, para isso, eu preciso, primeiro, percorrer o caminho, falar bem o inglês e depois, aí eu vou viver essa facilidade aí. Mas, antes disso, você vai precisar vir lá de baixo, recomeçar do zero. É uma lógica, né, gente? É uma lógica muito básica, né? Saber conversar, quando você sabe conversar, né, você abre portas, inúmeras portas na sua vida. Então, quando você conhece o português de forma correta e de forma clara, você vai ter inúmeras portas para comunicar, para fazer novos amigos, para fazer uma boa entrevista de emprego. E é a mesma coisa o inglês. Para que você quer aprender o inglês? Para você aprender a se comunicar de forma correta, para que abra novas portas. Então, não adianta eu ir fora do país sem ter um conhecimento básico que seja, pensando que eu vou ter portas que vão se abrir da noite para o dia. Não vai. Uma água agora. Eu cheguei, não sabia pedir uma água, vai saber pedir um emprego? No banheiro. Vai no banheiro. Nossa Senhora. Assim, ó, eu acho que foi o meu caso, foi o caso da Joelma também, mas existem algumas situações que ele teve a oportunidade da mãe pagar um curso para ele, entendeu? Assim, e ele realmente fez a parte dele também de querer aprender. Então, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que dão certo, são essas pessoas que não tiveram tanta oportunidade. Mas existe sim. Se a tua família teve a oportunidade de proporcionar o inglês, de você aprender, então assim, você vai chegar nos Estados Unidos também, mas o seu processo de crescimento vai ser muito mais rápido, porque você já sabe pelo menos falar, não é verdade? Sim. Eu tenho amigos que foram para fora do país, que viajaram para fora do país, que ficaram 4 meses e que voltaram com nenhuma experiência de comunicar-se com as outras pessoas. E acham lindo falar isso, ainda por cima. Não é legal, né? Tipo, quando você fica assim, tipo, com cara de bobão na frente dos outros e você não consegue falar. Pra gente, não é para as outras pessoas. Pra gente é meio tipo assim, poxa, por que eu tô passando por isso, né? Porque você não estudou, né? E não é bonito. E o que é pior, que continua, tudo bem, teve o passado, se arrependeu, mas tá ali e não aprende. Não aprendeu com o erro. Tá ali. E mesmo assim, fica prometendo, não, eu vou estudar. Sabe o que é? É tudo que vem muito fácil, vai fácil. É porque quando você não dá valor nas coisas da vida, é por isso que você não absorve o que você deveria ter absorvido, né? Mas é isso. É verdade. Pois então, a gente está com 1h10 aqui. Eu vou encerrar porque era para ser uma live só de 1 hora. Estamos com 1h15 já. E eu sei que a Joelma tá morta, porque eu sei como é que é o trabalho que trabalha com o House Clean, que estava acordar 5, 6 horas da manhã. Mas, de qualquer forma, Joelma, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí. A gente sabe que a gente... outra coisa aqui, ó. Quem mora nos Estados Unidos ganha por hora. Ela está aqui há quase mais de 1 hora já. Ela está deixando de descansar, deixando de trabalhar mais um pouco, de passar com o filho dela, né? Para passar aqui informações, passar um pouco do conhecimento da vivência dela também, né? O Lucas também, a mesma coisa aí. Muito obrigado a vocês dois aí. Querem falar mais alguma coisa para encerrar? As últimas considerações aí? Pode ficar à vontade, todos dois. Eu recebi um convite de vocês, assim, sorrateiramente, vamos falar assim, ao longo do meu dia hoje. E eu fiquei um pouco na dúvida, não vou mentir. Falei assim, será que eu vou tirar um pouco do meu tempo, que é o meu momento de descanso, para eu poder fazer isso? Isso é muito motivador, porque a gente viu uma live com 122 pessoas participando, ouvindo um pouco
da nossa experiência de vida, da minha experiência, da experiência da Joelma, da sua experiência, se nós pudéssemos fazer isso toda semana, a gente conseguiria, acho que, plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, sabe? Porque o país, o mundo que nós estamos, nós não estamos falando só do Brasil, dos Estados Unidos. O mundo onde que a gente está vivendo, está faltando muito isso. Troca de experiências positivas, troca de experiências de sucesso, para que as pessoas voltem a acreditar que dá certo e que funciona, né? Não é fácil, mas funciona. Né? Então, assim, eu quero agradecer muito o convite. E eu que agradeço, cara. Estou à disposição aí no dia que quiser trocar um bate-papo. Não, eu estou convidando aqui já. Não, vai ter outra, vai ter a segunda, não vai? Pode chamar. A gente olha devagarzinho aí, com mais tempo. Eu tenho outras entrevistas já para fazer, inclusive, eu não sei se vai ser essa semana, porque eu estou esperando a resposta ainda, mas nós vamos ter também uma entrevista com um advogado de imigração também, muito bacana. Vai passar muitas ideias assim, de qual o melhor processo. Então, assim, a gente está bancando, assim, está fazendo um planejamento bem... Passar mensagem para muitas pessoas, né? Mais pessoas que puder aprender com a experiência das outras pessoas, né? Se ela puder aprender, ouvir e praticar aquilo ali, todo mundo tem uma grande chance, assim, de dar muito certo na vida. E você, Joelma, fala alguma coisa aí. Eu lembrei de uma frase de um curso que eu fiz, que ele fala que a pessoa que ministrava o curso, ela falou assim que, tipo, a gente tem muito a maldição do conhecimento. Às vezes a gente não passa ali uma coisa que aconteceu com você, uma experiência, porque você acha que a outra pessoa já sabe. Tipo assim, tem muita coisa que eu posso mostrar, mas daí eu falo, tipo, isso aqui todo mundo já sabe, todo mundo já viu isso. E aí, às vezes, eu mostro uma coisa nada a ver e a pessoa fica tipo, meu, que legal, eu não sabia que era assim. Então, a gente tem muito isso de não falar porque você acha que outras pessoas saibam. Mas eu acho que mesmo que outras pessoas saibam, juntando com as experiências, vai dar alguma troca de... Vai dar uma liga boa. Sim. Outra coisa também, Joelma, que as pessoas... você fala, não sei se vou fazer vídeo sobre isso, sobre abastecer o carro. As pessoas querem ouvir... tudo bem, já ouviram, mas as pessoas querem ver você falando. Sim. Você passando, você também. Assim, quem não tá hoje, quem não liga uma câmera e começa a falar, vai ser muito complicado no futuro, porque hoje todo o planeta, tudo tá nessa direção. Tá aqui. E quanto mais você se preparar, aprendendo uma língua nova, aprendendo uma profissão nova, conhecendo, fazendo network com pessoas que estão fora, você só não muda de vida se a pessoa realmente não quiser. Não é verdade? Dizem que a gente se torna das 5 pessoas que a gente convive, né? É verdade. Então, você é a média. Você é a média. Sim. Então, a gente precisa buscar as 5 pessoas mais evoluídas do que a gente. Então, cuidado. Cuidado. Né? Essa frase ela é muito perigosa, porque depois que você faz essa análise, você começa a falar assim, meu Deus do céu, vou começar a cortar um monte de gente. Tudo aqui. Pois muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Vocês dois estão convidados de novo. Quando tiver uma nova oportunidade, me deixe saber. Eu vou também comunicar, tá bom? Agradeço muito mesmo a atenção de vocês, o seu tempo, Joelma, o seu tempo. Lucas, muito obrigado mesmo. E a gente vai marcar uma próxima live aí. E se Deus quiser, vai ser ainda com... Em vez de aparecer 100 e poucas pessoas, vai ser com 1000 pessoas. Se Deus quiser. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar, adorei o convite. Me preparei o dia inteiro para isso e espero ter saído. Ela até compartilhou lá no story dela lá. Sim. Da próxima, me perdoe, da próxima eu vou me perdoe. Viu? Nossa primeira, tá bom? Um beijo. De novo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Já tô sentindo cheirinho no final de semana, já é quinta, sexta e já chega o sábado por aí. Boa noite para vocês e muito obrigada. Tchau. Tchau. Que história, hein, pessoal? Vocês viram aí? Que história? Tem que aprender, pessoal. Aprender com o erro das outras pessoas é o caminho mais fácil que a gente tem para chegar no objetivo que a gente quer. Então, invista em você. Invista em você, cara. Investe em você que tem mãe, você que tem filho, que você pode proporcionar. Faça um esforço, pague um curso. Incentive. Não é só pagar também, né? Você está ali. Se você puder também fazer junto com o seu filho... vocês dois vão acelerar muito o aprendizado, assim, serve como estímulo. Então, assim, é o conselho que eu dou. O inglês, para mim, mudou a minha vida completamente. Quem tem essa oportunidade também de estudar novinho, já pegar ali, melhor ainda, mas hoje não tem desculpa, tá bom? Então, pessoal,
A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado por vocês. Compartilha essa live aí para chegar aqui o máximo de gente possível, tá bom? Beijo. Até a próxima live, que acho que vai ser amanhã. Eu vou publicar aqui nos stories quem vai ser o convidado amanhã, tá bom, pessoal? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.